Oi, gente, tudo bem? Salve, salve! Hoje eu estou na minha 14ª entrevista com ela, Ana Cláudia Saeta. Ana Cláudia Saeta foi uma vitoriosa nas eleições recentes. Ela ganhou por 614 votos, foi a mais bem votada. E ela também está pleiteando uma vaga para ser a presidente da Câmara. Uma vaga que, de repente, muita gente vai assim, mas o que é presidente da Câmara? A gente vai discutir isso daqui a pouco. Primeiro, eu quero que ela se apresente para vocês. Olá, Tudo bem? meu nome é Ana Cláudia, como você já disse, né? Tive o nome da campanha de Ana Cláudia Saeta. Pleiteei pela primeira vez a vaga de vereadora, né? Mas já é um sonho antigo, né? Desde a minha adolescência eu gosto muito de política e esse ano eu resolvi então ser candidata a vereadora, tendo aí a alegria de ter uma votação expressiva, de concorrer e ser eleita em primeiro lugar como a vereadora mais votada nas eleições de Eu fiquei 2024. encantado, porque acaba que na campanha, eu acompanho, eu fiquei mais, dessa vez eu fiquei um pouquinho mais fora. Eu fiz as entrevistas com os candidatos, mas eu fiquei mais fora. E na hora que eu vi a expressividade do dia da votação, porque no dia da votação, deixa eu te contar uma história que aconteceu. No dia da votação, eu tinha sido roubado. Aí eu passei o dia na casa do avô do meu afilhado, que é o Neneco, né, que foi candidato também, mas não foi feliz nessa. E aí, eu tava meio assim, lunático. Aí eu falei, você viu, alguém comentou comigo que você viu tanto que liga a rádio, você viu tanto que a Ana Cláudia está tendo voto, porque começou a divulgar, era já na hora das urnas, começaram as chamadas de falar quantos candidatos tem por sessões, não sei o quê. Eu falei, nossa, incrível, porque não vou mentir para você. Não é que eu não pensava que você não ia ganhar. Eu não sei, você trabalhou aonde? Você trabalhou em que? Você trabalhou em bar? Porque foi muito expressivo, Ana Cláudia. Eu fiquei assim, assustado e feliz por você, te dou os parabéns aqui, mas foi muito expressivo. Você tinha essa confiança? Você falou uma coisa que, se foi surpresa para você, imagina para mim. Também foi surpresa essa expressão de votos. Eu tinha a certeza que talvez eu teria a eleição garantida, mas eu seria entre quinto, sexto lugar, talvez até mais para baixo, né, nas eleições. Mas foi uma surpresa para mim também. Mas como você me perguntou onde eu trabalhei, como que foi, eu já gosto de política, como Sim. eu já falei, desde a adolescência. Sempre militei para outras pessoas, E seu né? marido é político também, né? Sim, sim. A primeira eleição eu trabalhei para outros candidatos, eu nem conhecia o Aurinho, né? Em 92, foi até para o doutor Silvio, né? Foi minha primeira participação política. E em 95 eu me casei, em 96 o Aurinho concorreu às eleições, também, não pode esquecer, foi o vereador mais votado, né? Ele teve uma expressão de voto que até hoje ninguém ultrapassou, né? A votação dele foi 1.219 votos. Caramba. 1.219 votos, também uma votação assim Expressiva. expressiva que ficou na história. E então eu sempre participando. Eu nunca me afastei desse cenário político. Aurinho concorreu 2 eleições para vereador. A terceira eleição ele ficou de fora por legenda, né? Que é essa causa que consome o político ter uma expressão de voto, mas ali na legenda ser barrado. Então ele na terceira eleição ele já desistiu, não quis mais ser vereador. Concorreu algumas vezes para deputado estadual, chegou a suplente de deputado estadual e encerrou então a sua carreira política em eleição. Sempre falou, não vou mais ser candidato, mas continuou também militando para outros candidatos e eu continuei com ele, né? A gente estava sempre envolvido em questões políticas, seja a nível municipal, a nível estadual. E eu sempre fui servidora pública, né? Eu trabalhei na UEG, trabalhei no IPAS, no VaptVupt, e sempre gostei de lidar com pessoas. E o político com o que é que ele lida? Com Com pessoas, pessoas. né? A gente faz parcerias, então isso me fez ser mais conhecida. Eu falo que foi o serviço público, né? Sempre mantive bons relacionamentos, boas amizades. Ótimos relacionamentos. O jeito que a gente vê, eu falo isso, que o jeito que você trata as pessoas é de igual para igual. Isso é muito interessante, né? Porque a gente vê pessoas que estão no serviço público, muitos estão no serviço público, e não trata de igual para igual, se sente superior. E eu vejo isso em você, essa lealdade com as pessoas que conversam com você. Então, eu sempre vi o serviço público de uma forma temporária, no meu caso, de ser sempre como comissionado, Sim, que são contratos temporários, a gente sabe que estar ali e logo pode não estar mais. E eu sempre falava, né? Eu sempre estava atendendo, as pessoas falavam, nossa, você atende a gente tão bem, parabéns para você, isso é muito bom.
E eu falava, o meu tempo do lado de cá é limitado, Limitado. mas o tempo do lado de lá será eterno enquanto vida eu estiver. Então eu sempre me imaginei um dia sendo atendido, né? E qual a forma que eu gostaria de ser atendida? Forma de excelência, de respeito, de mobilizar todo o espaço que eu tinha ali físico, toda a estrutura física, todo o contato que eu tivesse dentro e fora das instituições que eu trabalhava, para prestar um serviço de qualidade, para resolver. Porque quem procura um serviço público, ele procura para ser resolvido. Porque a maioria das pessoas não conhece o serviço público, como que funciona o DETRAN, como funciona o IPAS, como que funciona nada do serviço público. Ele vai ali em busca do serviço. É o atendente, né, é o servidor que precisa ir além daquele atendimento ali presencial para resolver. E Deus me dotou com essa capacidade, Deus me deu essa habilidade, eu chamo de bênção, chamo até de um dom específico vindo de Deus, de lidar com isso. São questões assim que eu poderia ficar aqui com você 2 dias contando situações que foi de emoção, que foi de alegria, que foi de tensão, né? Porque são várias questões resolvidas dentro do espaço público, ainda mais eu que trabalhei em um dos órgãos mais importantes que eu vejo do estado de Goiás, que é o VaptVupt. Eu peguei ainda o tempo que atendi o Atende Mais, onde a gente trabalhava com 7 serviços. Pensa. Hoje melhorou muito, né? Com certeza, o serviço público tem melhorado, tem a questão digital, eles têm buscado, né, melhorar o atendimento, facilitar o atendimento, mas ainda não esquecendo que muitas pessoas ainda procurarão o atendimento físico, né, o atendimento presencial. Nem todas as pessoas elas têm a facilidade, o conhecimento para acessar o É atendimento verdade. virtual. Inclusive, até a gente vê isso muito em bancos. Quando a gente vai em bancos, hoje, por exemplo, hoje a gente faz tudo pelo celular. Mas eu sou meio antigo ainda, porque tem coisa que eu gosto de ir no banco. Ou tem coisa que eu gosto de pagar lotérica. Eu sou desse naipe aí. As pessoas Também. ficam criticando, dizendo, gente, você vai pegar a fila, faz isso. Mas sabe, parece que eu gosto do papel, ver ali o recibo na minha mão. Eu tenho isso, mas acaba que de uma certa forma eu posso ser eloquente para outras coisas na rede, na digital, mas umas coisas eu sou meio arcaico ainda. E eu vejo isso quando às vezes eu estou vamos supor, estou num caixa eletrônico, eu vejo idosos na frente com maior dificuldade, e lógico, aí sempre aparece, pode aparecer as pessoas que possam lhe ajudar, mas também para aquelas pessoas que vão aproveitar, que a gente sabe como é que funciona. E acaba que o serviço público, eu falo quando ele fala que eu acho que ele melhorou, principalmente o VaptVupt melhorou bastante, que essa divisão, tá tudo num lugar só, você não tem que ir deslocar, pode até ter deslocamento de algumas coisas, mas isso melhorou muito. Agora, antes, você tinha falado para mim que o Aurinho encerrou a carreira política dele, mas ele tem uma persuasão no meio político que eu fico assim, encantado, assim, como é que. Porque acaba, a gente sabe que política são negociações, conversas, né? Claro. Tratados, né? E, lógico, independente de ideologias ou não, a gente sabe que funciona assim. A gente Com sabe como é que, certeza. a gente sabe como é que o Brasil move. Se vai mudar? Não sei. Pode a passos lentos ter essas mudanças. Então, eu queria só voltar nesse assunto. Então, o Aurinho não tem pretensões políticas. Não, não tem pretensão até por conta da impossibilidade. Em 2014, o Aurim foi acometido de uma doença e ele teve que aposentar por invalidez, Hum, né? Ele teve uma doença rara, né? E o médico dele, né, que tratou dele a princípio, né, foi o Dr. Lorival. E ele até falou para o Aurim de 3, 1, né? E a gente teve assim, graças a Deus, ele foi tratado na época certa. Então ele aposentou por invalidez, que é um benefício que impede que ele tenha outras atividades, em entendi. 2014, né? E assim, eu falo com muito carinho da minha sogra, né? Porque eu tinha muito amor e ainda tenho muitas boas recordações dela falar sobre política, né? Ela ficava muito tensa nas eleições, ela Imagino. preocupava muito. O Aulinho sempre foi um filho muito querido, um irmão muito querido, né? Muito bem cuidado por ela, pelos irmãos. Então ela tinha muito medo quando ele se candidatava. Quando em 2014 ele teve essa doença que beneficiou ele esse aposentadoria por invalidez, ela ficou muito feliz. Não, você não tem assim noção da alegria. Ela falava, graças a Deus, meu filho, Vai abandonar agora a política? você vai abandonar a política, você não vai mexer mais com isso, eu não quero que você mexa mais com Tadinha isso, você dela, mal sabia sofre. que tava no sangue dele. Exatamente. Mas assim, abandonou a pretensão política a concorrer. Aham. Mas assim, ontem eu até comentei com uma pessoa que eu fico muito feliz de ver o Aurinho em atividade
política, porque muito limitado as coisas, né? A gente sabe que a vida de uma pessoa paraplégica, um Sim, cadeirante, é limitada. limitado. E hoje eu vejo o Aurim como uma pessoa assim que ele é totalmente independente, né? Ele dirige, A ele gente vê viaja isso, né? sozinho, ele já viajou para São Paulo, Brasília, dirigindo. E a política, ele mantém o Aurim vivo. Eu Eu acho percebi isso, interessantíssimo isso. né? E Às vezes, é muito interessante ver essa pessoa. E vou te contar um segredinho aqui que talvez você não saiba. Eu conheci o Aurim antes dele ser paraplégico. Ele era amigo, muito amigo, do Paulinho de Oliveira, filho do seu Dorcílio. Jovens, ele é jovem, devia ter 17, 18 anos. E eu estudei com o Silvio de Oliveira, que é irmão do Paulinho, ali no seu Dorcílio, Dom Luzia, ele ia muito lá. Ele era, assim, aquela moçada de sair, passear, descobrir na vida, na juventude. Eu lembro do Aurim. Aí passou um tempo que eu fiquei sabendo desse incidente aí. Bom, então vamos lá então. Ana Cláudia, quando você ganhou com 614 votos, me fala, me fala um pouquinho. Você é candidata. São dois candidatos que está pleiteando a vaga de presidente da Câmara, não é isso? O que isso, o presidente da Câmara faz? Porque tem isso. muita gente que tem dúvida. Porque acaba que, de uma certa forma, a entrevista é para elucidar as pessoas o que vai ser um presidente da Câmara, o que ele faz, como é que é o regimento, porque ele acaba, a gente sabe que ele é um maestro, mas como é que funciona essa maestria dentro de uma Câmara? Como é que ele vai dosar isso? O que é? Me fala primeiro. Primeiramente, explicar, porque muitas das pessoas chegam em mim e falam assim: como assim vai ter uma eleição? Porque está sendo veiculado, né? A princípio eram 3 candidatas, mulheres, hoje são um casal de candidatos, né? Tem eu e mais um candidato. E as pessoas estão falando: mas por que vai ter eleição? Não é a mais votada? E a gente explica para uns e talvez Eu também tinha essa ideia. não alcance na totalidade e ainda resta dúvida, né? Sempre que eu estou em algum lugar, no comércio, na igreja, na academia, alguém chega e fala assim: ué, por que vai ter eleição? Nós vamos poder votar? Por que você não é a presidente, já que você foi a mais votada? Então, se não me falha a memória, eu acho que a última eleição que foi por contingente de votos foi em 1996. Ou, eu acredito que sim, foi a última eleição. Mas houve uma mudança no regimento interno Ah, para que sim. houvesse uma eleição e nisso quem escolhe são os vereadores eleitos, Sim. né? Não é mais pela expressão de É que votos. tem muita gente que fala assim, mas eu não vou voltar. Eu falo assim, não, gente, apenas os vereadores que ganharam, que vai ter, Sim, são só eles que vão só escolher quem eles. vai ser o presidente. Isso, só eles. Então, é importante isso, eu vejo como importante, mas dificulta um pouco, né? É importante essa mudança de ser escolhido para facilitar, talvez alguém ganhe, não tenha nem interesse, ou talvez alguém ganhe não com tanto preparo, seja uma votação expressiva, voto de protesto, e aí vai por a expressão de voto. Talvez a pessoa faça, nossa, mas eu não tenho preparo nenhum. Aí se torna mais fácil, né, de ser corrompido, talvez, essa eleição. Então, é uma eleição entre os eleitos, eu me candidatei, Vocês são 11? são 13, hoje 13? nós somos 13 candidatos eleitos, né, e eu me candidatei desde o início, né, eu me Gente, posicionei. eu tenho voto de Minerva, então, hein? Porque, vamos supor, né? Tô supondo assim, porque são 13, né? 13, né? Tem aí, né? Somos 13. E desde o início, né, eu já me posicionei firmemente. Eu já sabia. Na hora que eu fiquei sabendo, ela falou assim: ela vai ser a presidente da Câmara. Escreve. Então, eu me Lógico, vai ter eleição, gente. É lógico, porque acaba que lógico. a gente tá falando, conversando de uma certa forma, usualmente, porque a gente é amigo de academia. Então, até pela questão de gostar, né, de ter uma paixão mesmo, no sangue, essa paixão política, apesar de não ter ninguém na minha família, né, da minha família sanguínea que foi político, né, se tiver tido alguém, foi nos meus tataravós para E trás, você viu? acha que a Ivone vai ser política? Olha, a minha Porque na sala de filha, aula ela foi minha aluna. Eu já é, vi ela já arrebitada, assim, você entendeu? De protestar sobre algumas coisas que acontecia de colégio mesmo. ela é política, ela gosta muito de E ela política, fez minha direito filha, também, fez né? o curso de direito. A única coisa que ela não gosta na política é de ver a mãe concorrer. Mas é simplesmente Ah, por mas é assim medo, mesmo. é só por medo. Aí tá pra sua avó, né, que não Já queria o filho. militou, isso, ela já militou em política, já trabalhou para candidatos a vereadores, já chorou com as eleições, então, assim, ela tem também essa veia política, Uhum. mas acredito não de concorrer, e talvez, eu acho que falar que eu vou ser de novo, hoje eu tenho um apoio maior dela, Expressivo, né? expressivo dela, porque ela viu que realmente as pessoas são leais, né? Ela tinha muito medo da questão da falsidade, ela falava, mãe,
você fica pensando que as pessoas vão votar em você só por causa das coisas boas que você faz, mãe. Tenha cuidado, mãe, você confia demais. Então, hoje ela já viu que a política realmente está mudada, até pela questão da rede social, vê muito trabalho, vê a Eu acho que a vida rede social tem um favorecimento. Teve ajuda. um desfavorecimento, mas tem um favorecimento também em relação a isso. As pessoas conhecerem o trabalho da pessoa, né? É, Porque hoje em dia você pode, por exemplo, uma sessão é filmada, então você pode assistir online. Então acho que é importante. Eu acho que quem nunca foi, pessoal, tem que se assistir uma sessão ao é vivo muito, lá, mesmo muito bom, presencial, que é importante também. importante. Voltando ao assunto, em relação à votação, né? Eu, desde o início, né, contou os votos ali, saí vitoriosa, e já no domingo mesmo, as pessoas, você vai ser a presidente? Expliquei, não, vai ter eleição. E aí resolvi, na terça-feira, já me posicionei, vou ser candidata, serei candidata a presidente. Liguei, né, primeiramente para os vereadores do meu partido, né, que o PL, o qual partido eu fiz, fui candidata pelo Sim. PL. Nós tivemos aí 4 eleitos, né? Então, os 3 primeiros Quem foram os vereadores eleitos pelo eleitos PL? pelo PL foi eu, o Você? Marquinho do Megasom, Uhum. a Amanda e o Leandro Poloniato, que Sim. o Leandro trabalha lá na A ProRebanho. Amanda não quis ser candidata, não, porque como o marido também dela é político, eu falei assim, gente, talvez ela vai querer ser candidata também. A rede social divulgou os 3 Isso, por isso nomes, que eu tô te né, perguntando. bem no meio de outubro, no começo de outubro, foi divulgado o nome de nós 3, Adriana do Salão, Amanda e Ana Cláudia, que seriam as pretensas candidatas, né? Sim. Ah, tá. A Amanda desistiu, falou que não tinha interesse nenhum, até falou que não teria sido ela que pediu a divulgação do nome. A Adriana disse que não seria candidata, né? Absteve de ser candidata. Na reunião ela disse, não, eu vou retirar meu nome, não serei candidata. E eu continuei como candidata. A princípio, o Leandro Poloniato, né? Eu conversei com ele, ele falou, não tem interesse. Né, fez as procuras dele, os contatos dele, e eu continuei, né, ligando para algumas pessoas, respeitando, né, os demais que já tinham posicionado, tinham interesse e já estavam fazendo uma articulação de um segundo nome, né, e os votos que eu tive já de antemão, né, voluntário, que falou, não, eu vou ficar com você, né, eu tive uma votação na reunião expressiva, né, de alguns vereadores, falaram, não, meu voto é da Ana, meu voto é da Ana, e aí a gente começou a trabalhar isso, né? E eu continuei um posicionamento firme de ser a candidata a presidente. Ô, Ana, rola muito ego nisso? Da minha parte, não. Não, não, eu te conheço, mas rola muito ego entre os prováveis candidatos. Olha, eu acredito que mesmo sem perceber, rola. Porque é importante. Você já fez uma pergunta para mim, qual a função do presidente, né? O presidente ele tem função importantíssima na casa. São coisas que eu ainda vou aprender, né? Mesmo se eu não for eleita, quero estudar, porque quem sabe no próximo Lógico, biênio, né? lógico. Se eu não for nessa, vou concorrer no próximo biênio e preciso entender. Então, há sim uma expressão de poder, vamos se dizer, de De poder. poder, não de prestígio, porque também em 96, eu acredito, foi o último ano onde o presidente da Câmara ele tinha o dobro do salário. Ele recebia um salário fixo, né, que é o salário do vereador, e mais o segundo salário pela presidência. Hoje não tem mais esse segundo salário, desde 96. Então, o presidente ele tem muitas obrigações, muita responsabilidade, né, porque ele vai cuidar daquela casa em termos da parte administrativa e também da parte financeira, né, sabendo gerir todo o recurso que é repassado do Poder Executivo, né, para o Poder Legislativo. Obrigada ao Poder Executivo repassar mensalmente para a Câmara Municipal o duodécimo, né, que é para a gente gerir os gastos daquela casa. Você como candidata à presidência da Câmara, o prefeito chegou a te procurar, o prefeito eleito? Eu tive dois contatos assim com o prefeito, né? Ele esteve na minha casa um dia, né? A gente teve uma fala. Eu cheguei a falar com ele algumas vezes pelo celular, né? Ele ainda estava naquele momento de transição de governo, Uhum. de viagens, porque essas viagens realmente têm que ser Tem que feitas ser feito, tem que num acontecer, prazo não tem como. rápido, porque há uma necessidade grande, urgente de algumas coisas na cidade e não pode deixar para o ano que vem, porque vai chegar só em 2026. Então, estava em tempo corrido. Então, pessoalmente, eu tive apenas uma conversa. Sentamos em casa, eu, ele, né, e o deputado,
que tanto eu quanto ele vamos trabalhar estadual para tratar assuntos em relação à presidência. Mas em nenhum momento eu tive Teve assim, coação. não, ele não, tipo assim, não posicionou, eu vou te ajudar, e ele deixou bem claro, né, que não teria essa participação, não gostaria de participar ativamente da eleição, até por questão da gente ter um grau de parentesco, para que ninguém achasse que ele estava me beneficiando, né? E então ele não se posicionou por um tempo, né? Cadê o vice? O vice-prefeito, eu tenho visto ele, vi ele na última Eu tenho visto ele sessão, pouco. Esse dia eu passei e comentou, ele continua sendo educado comigo. encontrei na diplomação, né? Nós encontramos também na igreja no domingo, estive com ele, mas tem visto ele pouco, né? Uhum. Com certeza vai aparecer mais, vai ter mais participação. Não, eu até vi uma fala dele, É pela até ele questão colocou, do conhecimento, né? e ele também continua sendo vereador, né? Até ele colocou um link sobre essa questão, uns contratos temporários. Aí eu falei assim, eu quero. Ele foi e me enviou. O Sandro é uma pessoa do bem, eu acredito sim. Sim, Mas é porque acaba que as pessoas falam assim, cadê o vice? Ele sumiu. Então eu falei assim, eu vou perguntar também, que eu só gosto da movimentação sim. política. Tá. Aí, no caso, a gente sabe que tem os egos que acontece, é normal acontecer, nunca vai deixar de acontecer aqui, na esfera estadual, na esfera federal, isso acontece. Apoios fora de políticos, por exemplo, deputados. Você tem apoio de algum deputado específico que você queira falar? Tem, sim. E quando você fala em ego, em vaidade, né? A gente pode se Uhum, dizer também a vaidade política. Eu resolvi deixar todo o ego, toda a vaidade política de fora. sim. E talvez eu seja questionada, já que você não tem ego, já que você não tem vaidade política, por que você então não retira a sua candidatura, como os demais retiraram? E já que o prefeito apresentou, né? Porque não é escondido de ninguém, que já apresentou qual é o candidato que ele tem pretensão que seja eleito, né? Ele já colocou nas redes sociais, nos stories, já falou também em entrevistas o candidato ligado a ele, que é o único candidato que foi eleito pelo partido Podemos. Por que então que você não desiste? Tem aí uma oposição, tem aí uma rivalidade A entre vontade vocês. seu, você não deixa pra você ter vontade seu. Exatamente. Então, assim, tem sido questionado, né, a preocupação em questão da Sabe por oposição. quê? Porque você é muito forte. Ah, obrigada, Não, mas sabe por quê? Você tem uma fico opinião muito. feliz. Eu lembro uma fala sua que gerou tanta coisa na época da Cleide. Que você fala, você põe a boca no trombone, então acaba que é o medo. A pessoa que causa o medo, ela gera, de uma certa forma, entre aspas, no Brasil, respeito. A questão. Às vezes você tem que chutar o pau da barraca para as pessoas ter. Não, não é assim, não pode ser assim. Você pode estar até errado, mas você vai procurar. Se você estiver errado, você vai voltar. Né? E vai reconsiderar o que você falou. Então eu acho que você gera medo porque você é muito ativo. Você é a cara da política. Isso é óbvio que a gente vê. Não que eu vou também conversar com também o outro candidato amanhã, e eu quero saber também dele, algumas coisas também, igual eu tô te perguntando, porque a gente vê isso, é nítido isso. É, o ser político, eu também sou uma pessoa política, só que eu não posso ser muito político, eu sou bem de esquerda, o povo me mata, né? A pessoa é meio louco. Eles me mandam, não, pelo amor de Deus, eu já tive problema demais com esse trem. Aí eu falei assim, não, então agora eu vou ficar só nos bastidores, mas eu vou perguntar. Eu tenho curiosidade. Então, o que eu posso fazer é perguntar. Por isso que eu sou mais questionando mais essas questões aí. Quando chega, vamos supor, você foi eleita presidente da Câmara, se caso você for eleita, você vai chegar aos projetos. Os projetos são muitos. Os vereadores fazem projeto? Fazem sim, fazem. Eu vi você. Tem uma quantidade de projetos que eles têm que colocar? Não, é Não. ilimitado. Não. Pode Mas ser feito, mas, apresentar os por exemplo, projetos. tem que apresentar. Né, ontem a gente teve uma sessão modelo, né, muito bem explicada, né, pelo jurídico hoje, pelo diretor, né, da nossa casa, da Casa das Leis, que é o Patrick, ele falando sobre isso. Pode apresentar projeto, mas que cheguem os projetos, aqui os requerimentos, Viáveis. viáveis, né? Que seja feita antes uma consulta, uma orientação. Hoje nós temos na Câmara Municipal 14 servidores efetivos. E a gente tem um quadro, posso falar para você, parabenizar os servidores naquela casa. Inteligentíssimos, são servidores que, na pessoa do Virmondinho, que a gente Sim, chama de demais da Virmondinho, conta. Virmondes Campos Júnior, eu cumprimento os demais. São pessoas inteligentes. Eu falo assim que
Eu queria ficar sentado Irmãos é uma perto. É enciclopédia. enciclopédia. Então, assim, enciclopédia política, e é de uma humildade, de uma leveza. Sabe aquela pessoa que é conhecedor, mas que é leve? Sim. Né? Porque tem pessoa que conhece demais, mas se retrai. Tipo assim, Você conhece só tem. pra votar ele mesmo, né? E você tem que quase que desbravar a pessoa, rasgar, Aham. assim, para poder encontrar as perguntas, as questões, as respostas, no caso que você precisa. E o Virmondinho não. Você chega, ele já está aberto, né? Parece um mapa, você já vai encontrando tudo. Então, assim, eu parabenizo esses 14 servidores, né? Muitos já estão lá há muitos anos, foram servidores ainda na época do Aurinho, vereador. Sim. Acho que o Virmonde é uns 40 anos de Mas é casa. uma data que tá lá. Eles dão uma assessoria, Ele assim, merece uma placa, merece. Com certeza eu vou fazer por uma favor. placa, sim, vai ser um prazer prestigiá-lo, homenageá-lo e assim homenagear os demais, né? Então, Ele é simples, né? simples, totalmente simples. Desprovido de luxo. De luxo, de ego, de vaidade, eu chamo ele de pessoa leve. Eu tenho uma amiga que fala seja leve. Eu falei, Você agora acredita que eu eu tô tenho até gostando. medo de conversar com ele, tão inteligente que ele é. Inteligente, né? Eu estudei não, eu trabalhei com a filha dele lá em Palmelo como professor. E eu dava carona pra ela. Mas o pai dela é de uma leveza, assim, a Isso. simplicidade. Você vê ele bom, andando de bicicleta, assim, tranquilo. Ninguém fala, né? Não, Então, ninguém tipo assim, fala. eu gosto daquele tipo de pessoas e eu tenho procurado ser esse tipo de pessoa, Sim. sabe? Com conhecimento, com sabedoria, com estratégia, mas também leve. Né? Quando você disse que eu falo, que eu sou incisiva, que eu. Não, mas isso pra mim não é Né, defeito, sabe? Não é não. defeito, Isso é não. Mas qualidade. assim, eu tenho procurado ter conhecimento, ter sabedoria, mas ter cautela. Sabe? Aquela pessoa assim, vou falar a verdade, vou expressar a minha opinião, mas de uma forma sem ataque, Sim. sabe? Porque se fica tão pessoal, né? As pessoas percebem quando é conhecimento, quando é entendimento, quando é facilidade do assunto ou quando é algo pessoal. Sim. E eu gostaria que as pessoas me vissem não como toda vez que for falar, ela está falando pessoal. Isso é lado pessoal dela, isso é problema pessoal com a pessoa. Sabe? Eu quero deixar isso de lado, até porque no meio político a gente precisa respeitar. Porque todo político tem um pai, tem uma mãe, tem um irmão, tem um cônjuge. E quando você ataca de forma pessoal, Eles são atacados você também. não ataca só o jurídico, você não ataca só o poder executivo, né? Porque a pessoa está sendo prefeito, está sendo prefeita, está sendo vereador, você acaba atacando toda a família. Então, assim, eu quero deixar de lado a pessoalidade, sabe? Sim. Para agir mais de forma inteligente. Eu acho que isso é que Vai fazer o diferencial, tem me né? consagrado nos últimos meses, porque eu já venho tendo vontade de candidatar desde a última eleição do Aurinho, né? Não, mas sabe, Desde depois, o ano 2000. daquela fala sua, que gerou uma polêmica, que você falou braba, eu falei assim, gente, será que essa mulher tá fazendo terapia? Porque eu não conversava muito com você. Eu sabia que você era mãe da Saeta, minha aluna, da Ivone, mas eu falei assim, será que ela tá fazendo terapia? Ela tá tão tranquila, há um tempo já que eu te vejo tranquila nesse sentido, entendeu? Até mesmo depois que a gente começou a conversar mais na academia, nos horários que eu estava, no horário que você fazia também, a gente dá pra ver essa tranquilidade. Logicamente, não vai deixar, você vai ser Claro, enérgica no que claro. precisa e sensata no que precisa, né? A minha terapia tem sido a palavra, né? Eu respeito todos, né? Cada crença, mas a minha maior terapia tem sido a palavra de Deus. E quando fala em como você vai agir em cada situação, eu quero ser da forma que Jesus ensinou, né? Manso como os pombos, mas prudente como a serpente. Ah, sim. Então essa tem sido a minha terapia para que eu não vai acontecer que eu vou errar, né? Vai ter momentos que eu vou talvez falhar, que eu Pode não vou titubear, né? agradar, né? Mas é como eu estou pleiteando a presidência daquela casa, e eu vou lidar não só com vereadores, mas eu vou lidar também com toda a casa, né? Com todos os Você vai lidar com a concursados. casa, você vai lidar com a imprensa de Pedro Henrique, que não faz Isso. imprensa, que pensa que é imprensa, você vai lidar com todo mundo. Então, assim, eu preciso ter essa cautela. Eu chamo de cautela, respeito. Eu falo de respeito. Até porque a gente tinha aí as primeiras políticas que eu participei, que foi em 92, a gente não tinha uma rede social, né? Era o que eu falava para você. Se você quisesse contar para alguém, você Hoje contava. com o celular você prova, né? Então, assim, há essa maneira hoje de exposição, né? Aí eu falo que a rede social é importante demais da conta,
O veículo de comunicação é importante demais. Você fala com alguém que está do outro lado do mundo, Uhum. você vê a pessoa, daqui um dia eu acho que vai até pegar, né? Mas eu vejo que a rede social também deu vida Muito. às pessoas que não têm coragem de se expor na sua frente, né? Eu vejo comentários na rede social que me deixa triste, né? Porque alguém vai lá e coloca um Talvez são até reels, pessoas próximas. né? Vai lá e coloca um reels lá de 15 segundos, né? Ou edita um contexto, né? Tipo assim, com favoritismo na fala, e vem outras pessoas e falam Alinhadas, coisas né? assim que magoa, coisas fortes. Então vou dar um... Não leia comentários. Não tem lido. Ontem um amigo meu falou pra mim assim: você tá com a pele tão boa. Não, eu contei que eu estou em voto. Eu fiz um voto de celular, de rede social, e você sabe bem Aham. disso. Não, pois é. Eu fui... Sabe como é que eu fui conseguir o telefone da Ivone? É porque eu fui lá, eu não sabia que você não estava mais lá no VaptVupt. Eu fui lá, aí eu encontrei com a Tâmara, que eu gosto mais. Ela falou assim, Dan, eu tenho o telefone da Ivone, que ela está sem rede social. Eu falei assim, beleza, então me passa. Aí eu falei assim, vou entrar em contato com a filha dela, que eu conheço. Aí É. foi o que eu te achei. E quando você fala assim, não lê, eu tenho aprendido uma coisa muito importante. A gente tem que saber filtrar. Ler coisa ruim, realmente eu não quero ler, não. Às vezes a pessoa chega e fala, você viu o que falou? Você escutou? Você leu? Aí eu também vou basear na palavra. Eu quero reter aquilo que é bom, aquilo que vai me ajudar a crescer, aquilo que vai me contribuir com o meu conhecimento intelectual, pessoal, emocional, espiritual. E minha mente eu quero encher daquilo também que é agradável, que é bom, que é perfeito, que é reto. Porque hoje você pega uma rede social, você tem de tudo, né? Você tem elogio, você tem crítica, e a gente precisa reter o que é bom, né? Eu quero críticas, eu quero conselhos. Você é um crítico político que eu admiro muito. É uma pessoa que eu tenho assim uma admiração imensa por você, né? Pelo seu posicionamento político, né? Você tem as suas ideologias, você acredita e você busca, vai atrás e precisa ser respeitado. É isso que eu gosto na política. Você falou, eu sou de esquerda, eu não posso muito falar. Você tem o seu posicionamento. Você tem as suas ideologias, você tem os princípios que você acredita, até que te prove o contrário. Uhum. E a mesma forma, Sim. Eu tenho o meu posicionamento, os meus questionamentos, os meus princípios, os meus valores, e também gosto de ser respeitada. Então a gente nunca vai ter problema, nunca vai ter um embate, porque eu vou sempre entender que o meu direito acaba onde o seu começa. E voltando na presidência, aí está uma parte importante. O poder executivo precisa entender que ele tem um direito que acaba onde o poder legislativo começa. Porque sempre tem esse embate do prefeito com o presidente da Câmara. De repente o presidente da Câmara é aliado do partido do prefeito, Isso. ou não. Aí tem aquele embate com os projetos que tem que ser pautados, que tem que ser aprovados. Aí eu fico perguntando, você vai ser presidente da Câmara? Hoje são 2 anos? Sim. A gente, dia 1º, né, eu já até trouxe um convite para você. Vai Obrigado, aqui, eu quero. assim, vou te entregar, você depois vai ler. Eu gostaria de falar um negócio, vou fazer uma crítica construtiva. Faça. Eu acho, nada contra, que eu também já frequentei. Eu acho que a posse do prefeito deveria ser num lugar isento de religião. Minha opinião. Sim. Tá? Não tem nada contra Claro. a Igreja de Cristo. Não tem nada contra a Igreja Católica, não tem nada contra nenhuma igreja, porque eu sou um poli. Mas eu acho que isso inibe muita gente. Porque eu ouvi de pessoas. Por que eu tô falando isso? Porque pessoas falaram pra mim, assim, eu não vou não, vai ser lá na igreja, o pastor não gosta de mim. Eu falei assim, mas não tem nada a ver. Mas aí eu falei assim, eu vou tentar colocar isso, não vai mudar, minha palavra não vai mudar nada. Mas para entender que eu acho que tem que ser um lugar isento. Poderia ser na Câmara, poderia ser lá na OAB, minha opinião. Vou falar um pouco sobre isso, porque tem sido um questionamento, assim, grande. Né? As pessoas têm falado, por quê? Porque eu vou entregar meu convite, né? A pessoa lê lá direitinho, fala, por que vai ser realizado na Igreja de Cristo, né? Aí eu explico, e muito bem explicado, eu acredito que até o ponto que eu conheço, não vai estar passando disso. Como eu fui a vereadora mais votada, eu vou presidir a sessão, né? Tá. Eu vou presidir a sessão, e o primeiro secretário será o meu amigo, ainda não. Então, meu amigo Marquinhos Megasson, né? Sim. Ele vai ser o primeiro secretário em exercício, né?
e que vai mudar apenas após a eleição, que será primeiro. A eleição da mesa diretora biênio 2025-26 vai acontecer antes da posse. Dessa vez é Caso antes. inusitado, mudança aí do Não, eu regimento. assustei, que ela falou assim, não, vai ser antes. Assim, como vai ser antes? Vai É ser. antes? Porque geralmente era no dia, né, da posse. Mas depois, né? E eu vou te explicar o que foi explicado para mim, porque eu fui convidada, né, pelos organizadores então da posse, para me explicar onde seria, o que ia acontecer, se eu queria mudar alguma coisa, tudo. O que aconteceu? Tinha, a princípio, por parte do prefeito eleito, um desejo de realização da posse na praça pública, para que toda a população pudesse assistir a posse, né? Então, não, nós queremos na posse, foi falado isso, eu até em algumas visitas eu falei, olha gente, vamos torcer para que seja na feira municipal ou na praça, porque assim todo mundo vai poder participar, né, e todo mundo assistir, né, porque a gente, não é justo, né, que eu tenha 614 votos e depois eu tenha direito a levar 3 acompanhantes, só na minha casa são 2, eu vou levar só minha mãe, né, e o que aconteceu? Eles foram olhar a questão de fazer na praça, toda a logística, né, todo o gasto, todo o investimento que seria feito, porque teria que ser alugado tendas, teria que ser alugado cadeiras. E aí o que acontece com o aberto? Você tem um estúdio aqui, né, eu estou sendo entrevistada, você conhece bem a palavra acústica. Né, foi vendo que não seria viável, por questão de depois ter que desmontar rapidamente, se tem uma chuva. Eu não sei. Nós estamos em tempos de chuva, nosso verão é chuvoso. Então, assim, não sei se vai ter um show posterior à posse, né? Se vai ter algum evento no dia, não sei, não fui avisado, mas teria que se desocupar a praça rapidamente. Com a questão da demora, os clubes maiores, onde seria o certo de acontecer, tanto que a posse do Aurinho, a primeira eleição dele foi no Salão Santo Antônio, né? A posse da ex-prefeita Cleide Veloso também, que eu participei de poucas posses. Então, as duas que eu me recordo bem, também da Cleide, foi no Salão Santo Antônio. Já na eleição passada, foi na maçonaria, né? No Salão da Maçonaria, próximo à ABB, uma limitação de 5 convites. Teriam também que colocar tendas lá de fora, um telão, e aí não sabia local, e alguém procurou, né, um lugar que teria som, um lugar refrigerado, um ambiente que comportaria mais de 600 pessoas, e procuraram, né, o que foi cedido. Vai ser nesse horário, para você ver que não tem nenhum critério ligado à religião, a nenhum favoritismo religioso. Na quarta-feira acontece a Tarde da Bênção, que é aí de uns 50, 60 anos. E à noite também tem a Noite da Bênção com o projeto de vida, que é feito também por aquela igreja, por aquele segmento. Então, terá que ser às 15 horas e terá o prazo máximo para entregar, para que aconteça os cultos normais. Então, não houve mesmo, tá? Nenhuma intenção, por que não faz em tal lugar? Poderia ser. Foi um lugar que foi cedido, né? Caso, assim, eu também não concordo, né? Mas foi o que tinha, né? Eu espero que todos os presentes, principalmente nós eleitos, eu queria uma resposta, sabe por quê? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque quando o prefeito ganhou, o Hugo do Laticínio ganhou, eu cumprimentei os dois. Então eu cumprimentei tanto o prefeito e o vice. Não tem nenhum sinalzinho de... E é o celular que eu estou usando. De resposta, muito obrigado. Seco, muito obrigado. Aí eu falei assim, cara, estranho. E eu mandei 2 vezes. Você entendeu? Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Eu só queria pontuar isso. Assim, eu vou perguntar. Porque na entrevista que eles me deram, eu até perguntei, porque o Hugo é católico, o vice ele é evangélico. Aí eu perguntei, e as matizes africanas, como é que fica? Não, vai ter uma abertura para todo mundo, ok. A gente sabe que na finalização não tem tanta abertura assim, porque nós temos um grupo aí de... eu sou católico, mas tem um grupo que eu conheço, do último entrevistado meu, do Délcio, que faz não é do grupo dele, é da religião que ele frequenta, faz uma campanha muito legal de arrecadação para menos favorecidos, enfim, tudo. Então, eu vou perguntar,
Porque eu vou perguntar para você, porque eu não consegui que eles me respondessem, entendeu? Que eu ia engatar. Eu não mandei a pergunta no WhatsApp, tá só parabenizando, mas não tive resposta por isso, apenas por isso. Mas só fazendo uma ressalva, como eu fui e vi o cerimonial, né? E vi o cerimonial lá na casa, esse cerimonial ele não pode ser retirado, né? Eu não posso ter cópia, Sim, eu posso ir lá, ler quantas vezes eu quiser, fazer mudanças, e eu tive a grata satisfação de indicar também pessoas. Quando eu vi que estava sendo chamado um pastor, um padre, né? E a gente tem a igreja adventista, ela é um sim. segmento só, Uhum. né? Então vai ter a representação pela parte do pastor, né, que foi convidado pelo vice-prefeito. Eu acredito também que o padre João César representando, né, o público católico e precisa. E aí eu fiz a indicação do pastor Diego, né? Eu frequento hoje a Nova Aliança Sim. e pedi para que ele O fosse Diego foi meu convidado. aluno. Eu pedi para que ele fosse convidado, não representando a Igreja Nova Aliança, representando todas as religiões evangélicas, porque dentro do meio evangélico nós temos hoje Assembleia, Vitória para Cristo, É uma dissidência de Novo igrejas, Tempo. né? Então, assim, o pastor Diego, né, representando todos os evangélicos, e eu posso ter certeza disso, que ele vai representar muito bem, vai estar ali representando muito bem todo o segmento. E fiz a menção a Leonice, que é uma pessoa que eu Espírita, admiro muito, representando as as outras demais outras demais religiões. religiões, né, que são pequenas, que são talvez dentro de uma casa, dentro de um cômodo. Respeito. Porque você sabe o que, que faz a gente ter amizade boa? O que, que faz a gente poder receber as pessoas na casa da gente? O Nossa, eu fico respeito. muito feliz, esses convites que você está fazendo para a Leonice, para ela representar as outras Isso. religiões que não tem tanto segmento no interior, é mais complicado. Nós moramos numa cidade conservadora, querendo ou não, Pires do Rio é uma cidade, eu até falo, eu até brinco. Eu coloquei, antes de você chegar, eu coloquei uma foto minha e falei assim, eu vou entrevistar duas pessoas do meio político, não falei nome de ninguém ainda, que agora, mas a entrevista vai sair no mesmo dia, você e o outro candidato. E na minha ilha, eu falo, na minha ilha chamada Pires do Rio, porque eu falo que Pires do Rio é muito conservador. Eu tenho amigos que falam assim, você mora numa cidade conservadora, fica atento, cuidado, porque eu sou muito pra frentex, né? Aí eu falei assim, não, beleza, tá, vou tranquilo, vou na paz aqui. Mas eu fico muito feliz de você ter convidado a Leonice para representar, isso é muito importante. Eu tive o privilégio, mais um privilégio, né, que me concedeu essa votação expressiva, né? Uhum, Então eu fui ali assistir, eu já ouvi várias palestras da Leonice, ela é né, na ótima. rádio, eu já acompanhei alguns velórios onde ela teve a oportunidade de dar a palavra, e assim, neutro, é Ela é uma neutra. palavra diferenciada, ela tem a cultura, ela tem a religião, ela tem o princípio dela, mas com respeito. Então, eu até te convido, na hora que você for ver a sua entrevista, lá embaixo, na terceira, eu acho, antes de você, tem ela, mais o Fernando, lá do IF, que eu entrevistei. Ah, Maravilhosamente. Aí ela boa, fala sobre boa. várias coisas, vários assuntos. Então, assim, foi encerrando o assunto da questão do Uhum. lugar, e eu vou trazer o convite está aqui comigo Sim, já, eu vou sim, te sim. entregar. É importante que você esteja lá, né? Independente Não, agora do eu vou. lugar, Depois do convite seu, eu né? vou. Eu vou, assim, se eu Não, não estiver trabalhando, porque eu tô achando que eu não vou estar trabalhando não nesse vai, dia, não vai. porque meu horário como é das 5 às 11 da Mas é manhã, feriado, eles vão te dar o dia. das 11, 23 às 5, mas eu acho que eu não vou estar trabalhando, acho que eu vou estar de folga, eu dou um jeitinho. Você Aí de dia é é pela. de dia, Ah, não, dá pra ir demais, dá pra vai ir. ser às 15 horas, Não, dá né? pra ir, eu vou. É no 1º de janeiro, é feriado, Não, eu vai dar acredito pra que eu talvez ir. vocês não tenham expediente. E por que que eu falo para você ir? Até para desmistificar essa questão de, vai ter um favoritismo à religião? Não vai ter. Foi muito bem explicado ontem pelo Patrick, né? E eu achei muito bonito quando ele falou assim, gente, vai ser uma sessão solene. A única atividade que vai acontecer lá dentro será a abertura da legislatura, a eleição da mesa diretora, a posse dos eleitos, Ah, que ótimo. onde o prefeito terá 5 minutos para fazer o seu discurso, a prefeita que estará deixando o cargo também vai ter oportunidade, caso esteja presente, também o vice-prefeito. Então, com certeza terão mais duas falas do vereador oposição, que fez oposição, que eu falo nas coligações, e também da situação. Talvez será uma fala, né, de alguém representando religiões, não sei, mas assim, eu quero que seja apenas isso. As homenagens serão apenas à mãe, aos pais, eu acho, dos prefeito e vice-prefeito. Mas o que passar disso, gente, não é para acontecer. Porque é uma sessão solene. Até porque
As pessoas vão ali para assistir a posse dos vereadores, dos prefeitos e vice-prefeitos, que eles elegeram. Ninguém verdade. está ali para ouvir outra situação. Então, aquela casa, né, de oração, aquele templo de oração, naquele momento único, ele vai estar sendo usado como um salão onde será feita uma solenidade. Mas aquele lugar nunca vai deixar de ser, nem durante essa solenidade, um lugar sagrado, onde as pessoas que gostam de você, que são daquela religião, gostariam que a gente estivesse tratando aquela casa como um lugar santo Entendi. e sagrado. Mesmo que fosse, talvez, É questão de em outro respeito, né? ambiente, né? Eu acredito que isso vai acontecer. Olha, você já deve ter, porque acaba que tem aquela conversa com os vereadores, ó, você mostrou vai mostrando seu projeto como presidente de Câmara, que vai acontecer. Mas eu quero que você olhe para lá e fala para os candidatos que, de repente, ainda estão indecisos. Dá sua última palavra aí. Então, eu falei com, na verdade, quase todos. Eu acho que eu não falei com uma pessoa só, que no momento ela ainda era candidata, mas eu quero deixar bem claro que eu sou candidata até dia 1º, né? Que todos têm a oportunidade, não só eu tenho a oportunidade, até o momento, né? Pode ser feito outras chapas, outras pessoas que a gente nem sabe, pode entrar na concorrência, mas aqueles que ainda não se decidiram e que estão com medo, falam, nossa, ela vai ser oposição, a gente vai ter dificuldade, isso vai atrapalhar o trabalho do prefeito. Eu gostaria de deixar bem claro para você, vereador eleito, que ainda não fez a sua opção de escolha, que o meu trabalho vai ser pautado na responsabilidade, na honestidade, no amor, na valorização do dinheiro público, né, que será repassado àquela casa. E em questão de parcerias, eu gostaria de ter mais parcerias ainda. Hoje nós temos parcerias com o governo estadual, através de deputado estadual, também com o governo federal, através de deputados federais, e quero buscar parcerias com o Senado, porque a política é feita assim com parcerias. O prefeito precisa da parceria do governo, o prefeito precisa da parceria dos deputados federais e estaduais, e aquela casa não é diferente. O trabalho do vereador é muito limitado. Hoje a gente é um representante, o fiscalizador, e talvez as pessoas falem, o vereador não faz nada, né? Passa a assistir a sessão, e eu, como presidente, sendo eleita, eu quero fazer grandes parcerias para que o meu trabalho, juntamente com os demais vereadores, seja uma somatória de benefícios para o nosso município, que a gente trabalhe junto com o prefeito eleito, para que a população de Pires do Rio receba todos os benefícios e que o prefeito consiga cumprir todo o programa que ele apresentou como projeto de campanha, né, como plano de governo, que nós vereadores possamos, junto com ele, apresentar tudo isso em benefício da nossa população. Tá bom, muito obrigado. Deixa eu te perguntar um negócio aqui. Você, futuramente, em 28, tudo bem, você está começando. Você pensa em ser prefeita também? Bom, ainda não passou ainda pela minha cabeça essa ascensão política tão rápida. Né? Não, eu já tô querendo jogar. A gente nem começou 25, eu tô querendo jogar para 28. Então, eu vou te contar uma história aqui, rapidinho, para não tomar muito seu tempo. Eu candidatei depois de 35 anos de sonho, você imagina? Nossa. Desde os meus 14 anos, eu tenho sonho de ser vereadora. Isso porque eu via o seu Oswaldo Gonçalves muito no hospital. Ele ia muito lá, como vereador, fazer visitas, ir atrás de coisas, descobrir uma coisa, e eu tinha muito carinho pelo seu Oswaldo Gonçalves. Ele era vizinho da minha avó, convivia muito com ele, tinha carinho, tinha respeito. E um dia ele parou na porta da minha casa e a gente tinha uma garagem. Ele falou, posso pôr meu carro aqui? Porque tem garagem? Aí eu brinquei com ele, pode sim, pode. A gente tinha uma carroça, mas vendeu. Meu pai morreu, minha mãe vendeu o cavalo e a carroça. Mas um dia eu vou ser vereadora. A minha tristeza é que ele hoje não esteja aqui, né? Talvez ele não ia se lembrar dessa história. Mas o que eu digo para você, eu esperei 35 anos, né? Vou fazer 49, para realizar o primeiro sonho de ser vereadora. Eu sempre pensei em ser vereadora. Né? Eu gosto mais de falar, gosto mais de estar no meio do povo. De articular, e o vereador, né? é o representante do povo, então é isso que eu gosto. Então eu esperei 35 anos para a realização desse sonho. Claro que ninguém entra na política para falar assim, eu quero ir lá só uma vez, só para isso e mais nada. Eu gostaria de crescer politicamente. A né? política é contagiante, ela contagia a pessoa. Eu vou dizer quem trabalha, ou quem fala, ou quem... Igual, por exemplo, uns colegas meus também, que tem Instagram também, que eu respeito demais, o Washington também, os meninos da Rádio Corumbá, o Whitson também. Então, a política é contagiante, ela contagia a pessoa, né? Então, eu falo para você, assim, que na política eu quero fazer igual na vida acadêmica.
né? Você faz o primeiro grau, o segundo grau, faz uma Tá faculdade, certo. faz uma especialização, faz um mestrado, um doutorado, mas é dentro das nossas limitações de conhecimento, dentro daquilo que a população requer de nós. Se eu fizer um mandato bom como vereadora, representar bem a população, fiscalizar bem o Poder Executivo, fazer parcerias para que eu ajude também o Poder Executivo, eu vou novamente candidata a vereadora, né? Sim. Eu quero ser novamente vereadora, né? E meu nome vai estar à disposição, tanto do partido quanto da população, Sim. que foi os meus maiores incentivadores, né? E então o meu nome vai estar pronto. Então é isso. Ó, então boa sorte para você. Tudo de bom. Felicidade para você.